Você sabe por que o Titanic nunca foi retirado do fundo do mar? E quais tecnologias foram inventadas por causa desse naufrágio? Se você quer saber isso e muitas outras curiosidades, se inscreva no canal e já deixe o seu like. Apesar do Titanic ter mais de 100 anos, até hoje a sua história chama a atenção de todos. Construído na Irlanda do Norte, na época o maior navio de passageiros já construído, a um custo de 7,5 milhões de dólares, projetado para ser inafundável, mas, como todos sabemos, isso não aconteceu. O Titanic afundou em sua viagem inaugural, depois de apenas 4 dias no mar. Partindo da Inglaterra, em direção a Nova York, ele transportava mais de 2.000 passageiros e tripulantes a bordo. O naufrágio ocorreu na noite de 15 de abril de 1912, depois de colidir com um iceberg, e afundou em menos de 3 horas. Vai bater! Essa catástrofe inspirou muitos filmes e livros, incluindo o famoso filme de James Cameron. Titanic ganhou 11 Oscars e tornou-se um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos. O filme de James Cameron chamou a atenção para diversos fatos que realmente aconteceram na vida real. Um deles que ficou bem marcante para todos que assistiram, foram os músicos tocando durante o caos. Quando o navio começou a afundar, a banda composta pelos 8 músicos, tocaram diversas músicas pretendendo acalmar os passageiros por todo o tempo que foi possível, e todos naufragaram com o navio e foram reconhecidos por seu heroísmo. Outro fato que o filme nos mostra, é que o Titanic foi projetado para ser o navio mais luxuoso de sua época. Com várias áreas para lazer, desde piscina e quadra, até uma biblioteca e um ginásio. Mesmo com tantas pessoas envolvidas no projeto, e um rigoroso padrão de qualidade, o navio contava apenas com 20 botes salva-vidas, o que era suficiente apenas para metade de toda a embarcação. Várias investigações foram realizadas para determinar as causas do desastre, e até algumas invenções foram criadas como resultado do incidente. Muitas dessas invenções são usadas até hoje, tais como a criação do radar e do sonar. A primeira patente mundial de um dispositivo desse tipo foi protocolada 1 mês depois do naufrágio. E foi com a chegada da Primeira Guerra Mundial que as pesquisas sobre o uso do som para localização aumentaram. Mas dessa vez não apenas para localizar icebergs, mas para prevenir ataques submarinos. Inúmeras expedições tentaram usar o sonar para mapear o leito oceânico na esperança de localizar os destroços, mas sem sucesso. Até que em 1985, Robert Ballard estava em uma missão secreta da Marinha Americana para localizar submarinos nucleares afundados no Atlântico Norte, quando fez a descoberta que marcaria sua vida para sempre. 73 anos após ter afundado, o navio RMS Titanic foi encontrado a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. A proa está ainda amplamente reconhecível com muitos interiores preservados, apesar da deterioração e dos danos sofridos ao alcançar o fundo do mar. Para encontrar essa história perdida, Robert usou um submersível para descer a mais de 3.800 metros abaixo da superfície. A profundidade do mar nessa região é conhecida por ser uma das partes mais profundas do oceano. Através dos anos, muitos planos impraticáveis, e muitas vezes fisicamente impossíveis foram propostos para retirar o Titanic de seu lugar de descanso. Uma variedade de audaciosos mas igualmente impraticáveis planos foram sugeridos. Um deles sugeria que 180.000 toneladas de cera derretida fossem bombeados para dentro do Titanic, elevando-o para a superfície. Outra proposta envolvia preencher o Titanic com bolas de ping-pong, isso mesmo, bolas de ping-pong, mas não pensaram no fato de que as bolas seriam esmagadas pela pressão bem antes de atingir a profundidade dos destroços. Uma ideia similar envolvia o uso de esferas de vidro, que poderiam suportar a pressão, mas foi abandonada quando o custo do número de esferas necessárias foi calculado em mais de 238 milhões de dólares. Que viagem é essa, véi? Outra ideia genial foi transformar o Titanic em um iceberg, congelando a água ao redor dos destroços, criando uma capa flutuante de gelo. Essa ideia exigiria que 500.000 toneladas de nitrogênio líquido fossem bombeadas até o fundo do mar.
Nenhuma dessas ideias saíram do papel, e até hoje temos apenas algumas filmagens, que dão a ideia de como era estar a bordo do navio mais famoso do mundo. Na época da descoberta, ainda bem preservado por estar a mais de 3.000 metros abaixo da superfície, e submetido a pouca luz e pressão intensa, se tornou inabitável para a maioria dos tipos de vida, exceto para uma bactéria chamada Alomonas titanicae, que depois de mais de 100 anos, está acelerando ainda mais o processo de corrosão. Se estima que a bactéria consome 180 quilos do casco do Titanic por dia, e por isso pesquisadores calculam um prazo de 14 anos até que o navio desapareça para sempre. A única vantagem dessa deteriorização é que algumas partes do casco estão cedendo, revelando espaços de dentro do navio nunca antes visto. Tudo isso impede que o navio seja retirado do fundo do mar, já que os destroços estão em estado total de fragilidade e são agora protegidos por uma convenção da Unesco, que acordou que nenhuma expedição legal poderá ser feita sem o consentimento da organização para trazer alguma parte do navio para a superfície. Mas a pergunta que fica é: por que essas expedições que exigem milhões de dólares em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias continuam acontecendo em cima de um navio naufragado há mais de 100 anos? Ninguém sabe bem ao certo o porquê, mas estima-se que havia cerca de 300 passageiros a bordo do Titanic que eram considerados milionários na época. Muitos deles viajavam na primeira classe, trazendo muitos objetos de valor. Muitos deles foram recuperados e estão em exibição em museus em todo o mundo. Porém, algumas joias estão desaparecidas até hoje. O americano Benjamin Guggenheim, herdeiro de uma das famílias mais ricas do mundo naquela época, estava viajando em uma das melhores cabines da primeira classe. Muitos relatam que quando ele foi convencido de que o inafundável Titanic não resistiria, ele se despediu de sua amante que se salvou em um dos botes salva-vidas, e voltou para sua cabine com seu criado. Vestiram suas melhores roupas de festa e voltaram a andar pelo navio. Quando questionados sobre a escolha dos trajes, Benjamin respondeu: Estamos preparados para cair, como cavaleiros. Benjamin nunca foi achado, bem como a sua cabine, que foi destruída quando o Titanic se partiu no meio antes de afundar, e junto levou seu cofre pessoal contendo dinheiro e muitas joias. Se encontradas, seria difícil avaliar como uma joia comum, visto toda a história que se criou em cima do navio mais conhecido do mundo. Se você gostou desse vídeo e não quer perder nada do que vai acontecer por aqui, considere se inscrever no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a entender que esse conteúdo é relevante para você. Tchau e até a próxima!